Bom dia, galera. E aí, 100%? Bom, pessoal, inicialmente, antes de mais tudo, eu queria passar essa mensagem para vocês que, novamente, eu sei o quanto é difícil estar estudando matemática via aulas EAD, educação à distância, mas eu queria reiterar novamente que o meu compromisso com vocês aqui é sempre estar tentando passar o melhor possível para vocês estarem compreendendo esse conteúdo. Beleza? Lembre-se que nós temos nossos canais de comunicação, WhatsApp, Telegram, tanto lá no Google Sala de Aula. Podem me criticar, podem fazer questionamentos, podem perguntar, que a gente sempre vai estar procurando melhorar o ensino para vocês. Beleza? Aulas passadas nós estávamos estudando trigonometria e hoje nós vamos ver as funções trigonométricas. A primeira parte vai ser essencialmente teórica, apenas para vocês conhecerem as funções trigonométricas. Muito provavelmente nós não vamos aplicar elas, mas no final a gente vai ver uma coisa chamada determinação de período. Nessa parte sim vai ter um pouco de cálculo, que aí sim provavelmente vai ser o conteúdo da lista de exercícios de vocês, beleza? Lembrando mais uma vez que sempre que vocês acharem necessário, estejam procurando outras videoaulas de outros professores que possivelmente podem ter um recurso melhor para estar explicando isso para vocês, beleza? E eu estou à disposição para estar auxiliando, certo? Bom, pessoal, nós vamos ver as funções trigonométricas que se classificam em três principais: a função seno, a função cosseno e a função tangente. Lá a gente já viu o que é o seno, o que é o cosseno e a tangente dentro do círculo trigonométrico e no triângulo retângulo. Aqui nós vamos ver esses três tipos de funções trigonométricas. Lembrando que essa primeira parte vai ser para vocês conhecerem as funções. Devido a esse período de quarentena, eu acredito que não seja viável nós estarmos trabalhando, sendo palpáveis essas funções, mas vocês vão pelo menos conhecer essas três funções. Bom, a primeira função é a função seno. A função seno é uma função periódica. O que é uma função periódica? Uma função periódica é uma função que ela se repete conforme determinado período. Quando nós estamos em sala de aula, os horários são periódicos, ou seja, os horários têm um período estabelecido. Quando acaba os 45 minutos, começam os 45 minutos novamente. Então, isso quer dizer periódico, possui um período. E o período da função seno é 2π. Ela é expressa pela seguinte fórmula: f de x igual a seno de x. Beleza? Simples, né? Quando eu substituo o meu x, eu calculo, eu tenho um seno de x. No círculo trigonométrico, a função seno é positiva quando x pertence ao primeiro e ao segundo quadrante, e negativa no terceiro e no quarto. Foi aquilo que a gente viu. Na parte de cima, o seno é positivo. Na parte de baixo, o seno é negativo. Beleza? Mais uma vez, a função seno de x é f de x igual a seno de x. Ok? Ela é periódica, ou seja, possui um período, ela faz um movimento e depois esse movimento vai se repetir continuadamente, infinitamente. Beleza? Outras informações sobre a função seno. O domínio da função seno e o contradomínio da função seno estão definidos nos reais. Ou seja, ela é definida para qualquer valor. Então, se eu tenho um conjunto dos números reais, ela é definida para qualquer valor. Qualquer valor pode ser atribuído dentro da função seno. Já o conjunto da imagem da função, ou seja, o resultado da minha função, vai estar entre -1 e 1. Por que entre -1 e 1? Porque na aula passada nós vimos que a função, que o seno e o cosseno estão definidos em um círculo trigonométrico que tem raio 1. Então, por isso, a imagem da minha função tem que estar dentro do conjunto -1 e 1. Certo? Então, você vai variar entre esses valores. Em relação à simetria, a função seno é uma função ímpar. O que significa ser uma função ímpar? Significa que o seno de menos x é igual a menos seno de x. Beleza? Essa questão de relação de função ímpar, pessoal, é uma coisa que vocês acredito que deveriam ter estudado no primeiro ano, que a gente começa a estudar função ímpar e função par. Então eu recomendo que vocês procurem alguns conteúdos sobre isso. Nós não vamos estar utilizando ele no decorrer das nossas aulas, mas é importante que vocês saibam esse conceito. E por fim, uma informação importante sobre o gráfico da função. O gráfico da função seno é chamado de senoide, assim como o da função quadrática é chamado de parábola. O da função seno é chamado de função de gráfico da função senoide. Observe aqui a função seno. Esse primeiro aqui, pessoal, o círculo trigonométrico nós já conhecemos. O eixo em pé, que o eixo y, o eixo das ordenadas, é o eixo dos senos, como já foi visto nas aulas passadas. Conforme eu vario esse ponto M aqui, eu vou construindo a minha função seno.
Observe, lembre-se que eu falei que o período da função seno é 2π. Significa que quando ela dá a volta toda no círculo trigonométrico, ela faz isso daqui, chega em 2π, certo? Esse é o período da minha função. Quando ele chega aqui, que ela faz, se repete. Então é a mesma coisa eu pegar essa ponta e jogar para frente. Então esse é o período da minha função seno, 2π. Esta curva vai se repetir infinitamente sobre o eixo das abscissas ali no plano cartesiano. Beleza? Bom, informações sobre a função seno. Função ímpar, se você não sabe o que é isso, recomendo que estude, nós vamos precisar nas nossas aulas posteriores, mas é importante que vocês saibam. A função seno, a imagem dela está definida de -1 a 1, então todos os valores da minha função seno vão estar entre -1 e 1. Ela está definida o domínio e o condomínio no conjunto dos números reais, certo? Então, qualquer valor que eu substituir na função seno, eu vou obter um resultado que esteja entre -1 e 1. Fechou? Bom, próximo tipo de função, função cosseno. A função cosseno, assim como a função seno, é uma função periódica, ou seja, ela determina, faz um movimento, depois esse movimento vai se repetir infinitamente, e esse período é 2π. Ela é expressa pela seguinte fórmula, f de x igual a cosseno de x. Beleza? No círculo trigonométrico, o sinal da função cosseno é positivo quando ela pertence ao primeiro e ao quarto, e negativo quando ela pertence ao terceiro e ao segundo quadrante. Então, do lado esquerdo é negativo, do lado direito é positivo, como nós vimos nas aulas passadas. Mais uma vez, pessoal, existem algumas características da função cosseno, assim como na função seno. Ela também está definida nos números reais, o domínio e o contradomínio estão nos números reais, então qualquer valor que eu substituir no lugar do nosso x lá, eu vou possuir a minha função seno. Já a imagem da função também está definida entre -1 e 1, que a gente viu lá que a função cosseno vai estar dentro do círculo trigonométrico, que esse círculo trigonométrico tem raio 1. Beleza? Lembrando, pessoal, domínio, contradomínio e imagem da função são conceitos que vocês deveriam ter visto no primeiro ano, certo? E que vocês, se não sabem, precisam correr atrás de procurar saber. Porque se você quer fazer uma faculdade de engenharia, matemática, física ou algo do tipo, função é primordial que você precisa saber, beleza? Em relação à simetria, o cosseno é par, então significa que cosseno de -x é igual a cosseno de x, ok? E o gráfico da função cosseno é chamada de cossenoide. E aí está a nossa função cosseno. Lembrem-se que o gráfico da função seno começa bem aqui no eixo, né? No ponto 0. Já o gráfico da função cosseno começa aqui no 1, ó. E ele faz este movimento. Quando ele chega aqui em 2π, ele repete esse movimento. Por isso é uma função periódica. Beleza? Então a gente viu a função seno e a função cosseno. Lembrando que essa aula é só para vocês conhecerem esses tipos de funções, e quando vocês verem os gráficos, vocês falam, não, essa é uma função cosseno, essa é uma função seno, essa é uma função periódica, porque esse movimento se repete infinitamente. Beleza? E por fim a gente tem a função tangente. A função tangente é periódica e o período dela é metade do período do seno e da cosseno, ou seja, é π. Ela é expressa pela função tangente f de x igual a tangente de x. No círculo trigonométrico, o sinal da tangente é positivo quando pertence ao primeiro e ao terceiro, olha aqui, primeiro e terceiro quadrante, positivo. Quando ela está no segundo e no quarto, o sinal é negativo. Vamos ver aqui o gráfico da função tangente. O gráfico dessa função tangente é chamado de tangetoide. Nome bonito, né? Tangetoide. E olha o que ela faz. Ela sempre vai repetir esse movimento, ó. Subiu, desceu. Foi até π, ó. Faz esse movimento, depois ela começa aqui de novo e faz esse movimento. E assim vai se repetir. Por isso o período dela é igual a π. Então, daqui para cá, esse movimento vai se repetir infinitamente, ó. Repetiu aqui e vai se repetir infinitamente para frente. Beleza? Mais uma vez, o que é importante aqui é que vocês vejam esses gráficos e conheçam esses gráficos das funções. Função seno, gráfico da senoide, função cosseno, gráfico da função cossenoide, função tangente, gráfico da função tangetoide. Lembrando que sempre que vocês acharem necessário, copiem esses conteúdos no caderno, beleza? Bom, pessoal, vista essa primeira parte aqui, onde vocês conhecem essas funções, conhecem o formato dos gráficos, sabem o domínio, o contradomínio e a imagem dessas funções, a gente vai para o cálculo do período de uma função.
Quando eu tenho uma função seno, pode ser que o período dela, como vocês viram, o período da função seno de x é sempre 2π. Mas pode ser que eu acrescente 2 seno de x, por exemplo, ou seno de 2x. O período vai se alterar. Por isso existem fórmulas para calcular qual é o período dessa função. Sempre que aparece seno ou cosseno, a função é periódica, ou seja, ela vai fazer um movimento e esse movimento vai se repetir infinitamente. E existem esses 4 passos para se calcular o período de uma função. O primeiro é fazer o x ser igual a x mais p, certo? O segundo é igualar o termo original com o termo substituído. E o terceiro, se a função dada for uma função seno ou cosseno, acrescentar o 2π ao segundo termo, no caso, né? No final, determinar o valor de p. Ah, professor, mas ficou muito confuso, não entendi. Observe aqui. Bom, calcula o período da função f de x igual a menos seno de x sobre 2. Observe esse gráfico aí. Observe que ela é periódica, galera. Só que a gente quer saber qual que é o período. A gente quer saber onde ela começa e onde ela termina. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Aplicar aqueles passos do exercício anterior. Primeiro passo. Observe que a minha função é menos seno de x sobre 2. No lugar do x, colocar x mais p. Foi o que eu fiz. No lugar do x, eu coloquei x mais p sobre 2. Ficou x mais p sobre 2. Segundo passo, igualar a minha função original. Então, ficou essa daqui que eu substituí, igualada a minha função, que é x menos x sobre 2. Depois, o que eu vou fazer, galera? Depois que eu fiz isso, eu vou aplicar a propriedade cortar os senos. Olha aqui. Aqui eu posso cortar os senos. Cortando os senos, olha o que sobra. X mais p sobre 2 igual a x sobre 2. Beleza? Aqui eu acrescentei o termo que eu falei, mais 2π, porque a gente sabe que o seno é uma função periódica de 2π, que 2π é seu período. Mais uma vez, substitui no lugar de x, coloco o p, iguala a função substituída com a função original. Aqui eu vou poder cortar os senos, certo? Em geral isso vai poder acontecer, então você vai poder cortar o seno ou o cosseno. Cortei o seno e o cosseno, o que eu faço? Acrescento 2π, beleza? Feitas essas regras, agora é só o que a gente chama de álgebra, é só calcular. Pessoal, aqui eu posso separar os dois, ó, x sobre 2 mais p sobre 2. Por que eu posso separar? Denominador comum. Então aqui, ó, x sobre 2 mais p sobre 2 é igual a x sobre 2 mais 2π. O que eu posso fazer? Cortar o x sobre 2 com x sobre 2. Isso fica p sobre 2 igual a 2π. O que eu tenho que achar? O valor do p, que é o meu período. Então, P é igual a 2 vezes 2π, P é igual a 4π. O que significa esse P igual a 4π, professor? Significa que de 4 em 4π, a minha função vai se repetir. Então, ela começa no intervalo aqui, por exemplo, então ela vai fazer esse movimento que é senoide, né? Ó, a curva senoide. Quando chegar em 4π, ela vai repetir o movimento. E assim por diante. Mais uma vez, eu tenho a função aqui seno, ela começa aqui, faz o movimento das senoides, desce, sobe, e quando ela chega aqui, no 4π, ela começa de novo. Desce, sobe, chega lá no 16π. Desce, sobe e assim por diante. Beleza? Este é o cálculo do período de uma função. Na lista de exercícios de vocês vão ser exercícios ou referentes à questão teórica dos gráficos das funções seno e cosseno, ou referentes ao cálculo do período de uma função, beleza? É isso, pessoal. Mais uma vez eu peço que todos vocês, sempre que tiver dúvida, entrem em contato. Eu sei que esse período é complicado. Assim que estivermos retornando às aulas, eu pretendo fazer algumas aulas de revisão sobre esses conteúdos, para minimizar o máximo possível a perca de aprendizado de vocês, beleza? No mais é isso. Até a próxima aula, amanhã é lista de exercícios e fui!